Olá, você tem dificuldade de perdoar? E se eu disser para você que é mais fácil do que você imagina? Mas antes, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para saber quando eu colocar novos vídeos e, por favor, deixe seu like. Mas como assim, Magali? Como é que eu posso perdoar? É fácil. Bem, eu não estou dizendo que não é doloroso. Eu só estou comentando que quando você aprende o mecanismo, você começa a se libertar e liberar. Bem, pelo menos foi assim que aconteceu comigo. E uma das formas, é a minha e a que eu vou passar para você, é você entender o que é perdão. Quando você entende o que é e o que não é perdão, fica muito mais fácil perdoar. E eu vou começar a falar para você sobre como foi esse mecanismo comigo. A primeira coisa que eu comecei a prestar atenção era sobre o conceito de perdão. Eu tinha uma ideia que quem perdoava era Deus. E essa é uma forma da gente se livrar de muitas coisas, se livrar da culpa, inclusive, de não perdoar. A gente se acha incapaz de perdoar, eu me achava incapaz de perdoar, e eu transferia uma questão para Deus, e sinceramente eu acho que Deus não tem nada a ver com isso, já que ele já perdoa antes de qualquer coisa. Mas isso é uma crença minha, não sei e não tenho ideia qual a sua. Mas, seguindo, existe um livro chamado A Cabana, também virou filme, de William P. Young, e nesse livro existem 3 personagens, além do protagonista. Essas 3 personagens, eu estou chamando de personagem porque faz parte de uma história do livro que a gente não tem a certeza da realidade dele. Então, tem 3 personagens que são bem instigantes. Uma é a personagem de Deus, outra é a personagem do Espírito Santo e outra a personagem de Jesus. E existe uma fala, na fala do Jesus, que diz assim para o protagonista: perdoar é tirar a mão da garganta do outro. Quando eu li isso me tocou bastante, porque eu imaginei a cena. A gente segurando o nosso algoz, colocando a mão na garganta dele. E qual é a cena que vem à sua cabeça? A minha é assim, eu congelada, segurando na garganta de alguém. Se eu estou congelada, segurando o tempo todo, a partir da ação que levou ao ponto de eu não perdoar, eu estou atrelada a essa outra pessoa. Então, até pela lógica da coisa, se eu quero esquecer a coisa, se eu quero me livrar disso, eu vou precisar, primeiramente, desatrelar, ou seja, descongelar da garganta do outro. Então, perdoar é tirar a mão da garganta do outro. Isso mexeu muito comigo. A segunda coisa já foi em outro livro, chamado A Cura do Perdão, do Jean Mombourquet. É considerado um guia prático. É excelente para quem quer entender o perdão. E o que ficou para mim? A primeira coisa que ficou para mim foi: perdoar não é esquecer. Quando falamos assim, eu quero perdoar alguém, mas eu não consigo esquecer. Percebe como está atrelado o perdão a precisar esquecer? Gente, quando você entende que perdoar não é esquecer, isso ajuda muito, porque é impossível a gente esquecer. Até porque todas as memórias que estão no nosso passado, ou é para aprendizado, ou é para lembranças boas, para nos fortalecer. Então, você vai precisar ficar com essa lembrança para que você tenha aprendido alguma coisa. Então, definitivamente, perdoar jamais será esquecer. E a segunda coisa que eu aprendi também nesse livro é que perdoar
não é você voltar a ser como era antes. Então, vamos dizer que você tivesse uma amizade com uma pessoa, algo acontece, algo forte, difícil, e você vai retomar a amizade como era antes. O que vai acontecer aí? Você vai ter um vaso de cristal, e ele quebra. Um vaso de cristal, gente, não dá para ser remendado. O máximo que você pode fazer aí é recomeçar, dar uma nova oportunidade a essa amizade, mas nunca, jamais, em tempo algum, voltar a ser como antes. Então, saber que eu precisava descongelar, saber que perdão não é esquecer e eu não preciso voltar a ser como era antes, me salvou e eu aprendi definitivamente o que era perdão. Mas não acabou aí, calma, calma. Aí vem o meu amado Bert Hellinger, criador das constelações familiares. O que ele fala sobre perdão? Ele não gosta dessa palavra perdão, porque ele fala que todas as vezes que a gente diz que perdoa alguém, a gente está se colocando num lugar superior, olhando lá para baixo e dizendo, eu te perdoo. E isso faz muito sentido para mim. Então, ele diz que a gente deve usar eu sinto muito. Eu sinto muito, eu não sabia. Eu não sabia que isso foi muito forte para você. Enfim, eu sinto muito. Concorda que esse termo eu sinto muito coloca a gente de igual para igual e ninguém fica devendo ninguém, simplesmente a gente libera? Eu espero que essas 3 coisas que eu contei para você, esses 3 autores, né? O da Cabana, o Jean Momboquet, o William, né? Young, o Jean Momboquet e o Bert Hellinger te ajude também a começar a tirar a mão da garganta do outro e se liberar e partir para uma nova história na sua vida. Bem, se isso fez sentido, se você lembrou de alguém que precisa ouvir o que eu disse hoje, por favor, compartilhe, porque a ideia aqui é que a gente possa criar um mundo melhor e principalmente uma humanidade mais harmoniosa. Um beijo para você e até a próxima, eu te espero.